Presidente, tudo bem? Fazendo uma pergunta aqui, eu li todo o relatório do IVL, li as peças apresentadas e, assim, é muito difícil negar o que está acontecendo nesse momento. Acho que acharam um batom na cueca que estava se esperando para invalidar as eleições. E eu me surpreendo, e tem a ver com a pergunta que eu quero fazer, que é, o senhor está dizendo que não pretende que haja novas eleições, não pretende tumultuar o processo, mas não se trata de tumultuar ou não o processo, né? A lei 4.737 é muito clara no artigo 224, quando diz, se a nulidade atingir mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Está escrito na lei. Não é questão de tumultuar ou não tumultuar. A previsão legal já existe. O batom na cueca existe. O que o PL espera desse processo? Eu ouvi a resposta a essa pergunta atentamente na coletiva e a resposta é oportuna, é correta. Que seja aplicada a lei. É o que se espera num Estado democrático de direito. Mas, ao mesmo tempo, a lei diz que tem que ser convocada novas eleições. E o PL diz que isso geraria um caos. A aplicação da lei geraria um caos? O que se espera nesse processo, presidente? Pois não. Mais alguém vai falar? Não. Eu não tenho dúvida. Acontece que se você tem as urnas que estão sendo discutidas, são do segundo turno. Nós não conseguimos pegar esse defeito, esse fato, no primeiro turno. Nós não conseguimos pegar. Os nossos técnicos não pegaram no segundo turno. E aí o segundo turno, você pode resolver o segundo turno se você não considerar essas urnas. Agora, considerar essas urnas é que vai ser o problema, porque se você tem dúvida da urna, de qualquer indício que você tenha dúvida, você não pode seguir para frente. Então, teria que considerar só as urnas válidas. Então, vamos aguardar o que o TSE vai resolver e vamos torcer para que seja a melhor solução. O Paulo Figueiredo quer complementar? Por favor, Paulo. Eu queria fazer uma parte justamente lendo a própria petição apresentada pelo PL. Eu vou ler aqui. Parece óbvio, por outro lado, se o resultado da verificação extraordinária realmente apontar as falhas demonstradas pelo IVL e confirmar a quebra de confiança dos dados extraídos das urnas eletrônicas, haverá a necessidade do Tribunal Superior Eleitoral estender os efeitos práticos e jurídicos de eventual invalidação da apuração para ambos os turnos das eleições de 2020. Eu não estou tirando isso nem da minha opinião. Eu estou lendo aqui a emenda inicial que os senhores apresentaram ao Supremo Tribunal Federal hoje. De forma que a conclusão é de que, uma vez atestado o problema nas urnas, segundo a emenda apresentada por vocês, os resultados jurídicos se estenderiam também ao primeiro turno, de forma que nós teríamos que ter essas eleições, novas eleições para todos. Eu também acho, mas acontece que a situação do país não está permitindo que a gente convoque novas eleições. É muito dinheiro, é muito desgaste e é uma desmoralização para o país. Então, seria muito mais fácil você resolver o segundo turno. O segundo turno você não envolve deputado estadual, federal, senador. Quer dizer, mas aí não é dar um jeitinho, presidente? Como? Não é simplesmente dar um jeitinho, em vez de simplesmente cumprir a lei. Eu entendo, realmente é um caos. O momento político do país dificilmente comporta isso. Mas nós vivemos no Estado Democrático de Direito, e no Estado Democrático de Direito não cabe a nós decidir o que é politicamente conveniente no momento. Aplica-se o que está escrito dentro da lei. Eu estou equivocado? Não, você não está equivocado, Figueiredo, mas você sabe que o Supremo Tribunal Federal já alterou muitos entendimentos, muitas leis em benefício do país, para facilitar a vida do país. Eu acho que eles têm poder para isso
E eu acho que seria um momento como esse, que você fazer nova eleição, para começar, para a economia do país vai ser uma desgraça. Porque você acaba... Presidente, o senhor está propondo que o Supremo altere as leis? O papel de alterar as leis é do Congresso Nacional. Tantas. Eu não estou propondo, Figueiredo. Eles já alteraram tantas. Dão entendimento. Mas então eles são ditadores, de fato. Dão um entendimento de outra maneira. Quer dizer, eu acho que isso aí nós teríamos que ter. Quer dizer, o TSE tem que resolver. O problema é deles. Nós jogamos o problema para eles. E aí vamos aguardar. Agora, o Bolsonaro ganhou nas urnas que tem numeração. Olha que problema que eles têm. Eles têm que explicar por que não ganhou nas outras urnas. Por que o Lula venceu nas outras urnas. Essa é a realidade. É número. Entendeu, Figueiredo? Paulo Figueiredo, na possibilidade, na hipótese do Tribunal Superior Eleitoral identificar essas inconsistências, seria mais factível cancelar os votos dessas urnas problemáticas ou realizar novas eleições? O que diz a lei? A lei, eu acho engraçado, e para mim é sempre uma honra ter o Alexandre Garcia na mesma bancada que eu, uma honra profissional, porque ele acompanhou bastante o processo de transição do governo do meu avô teoricamente, o que seria o governo do Tancredo. Então ele acompanhou bastante aquilo que o Coronel Gerson estava falando, onde ele sequer participa da transmissão de poder justamente porque tem a mesma postura que eu estou tendo agora. Fala, ora, o que diz a lei? Não é papel de nenhum de nós ficar discutindo se a lei é conveniente do ponto de vista político ou não. A lei é a lei. Então, me traz enorme, assim, eu não sei se a audiência percebeu o nível de perplexidade, o Alexandre traduziu como indignação, mas perplexidade, indignação, eu não sei nem descrever o que eu senti quando eu vi o presidente de um partido político transmitindo e transferindo para o Tribunal Superior Eleitoral ou para o Supremo Tribunal Federal a responsabilidade de legislar e resolver um problema da sociedade. É basicamente pegar o tirano e dar a ele o poder de ser mais tirano, reconhecer o tirano como o moderador da sociedade. Então, eu nunca vi uma coisa dessa. Então, por isso, talvez, juventude, eu não estava aqui em 85, eu estava, mas era muito pequeno, para ter tido essa mesma perplexidade que eu tive no ar agora. Veja, a pergunta que eu queria ter feito na sequência ao Valdemar era a seguinte: ora, se você acha que o STF tem o poder de legislar, você acha que o Alexandre de Moraes vai legislar a seu favor? Você acha que o Alexandre de Moraes vai legislar em favor do Bolsonaro? Se ele for legislar, vai ser para legitimar o pleito atual. E mais, no momento onde o presidente do maior partido do Brasil reconhece o poder do Supremo Tribunal Federal para legislar, acabou a República. Dá descarga, recomeça, aí é realmente para começar do zero. Reset. Acabou. Então, assim, eu me senti na pele do meu avô quando apresentaram, e ele contava, a solução, ele usava esse termo na época, político-jurídica. E ele dizia assim, mas que diabos é solução político-jurídica? Eu ouvi isso sempre da boca dele. Ou a solução é política ou é jurídica. Solução jurídica não tem que levar em consideração a política. Então, se a lei diz claramente que devem ser convocadas novas eleições, como dizia em 85, que sejam convocadas novas eleições. Doa quem doer. Ora, isso é Estado Democrático de Direito. Não é acordo político. Sinceramente, a opinião do Valdemar ou não, ela não é interessante para mim do ponto de vista pessoal. Ela é interessante porque ele foi o peticionante. A coligação que ele representa é quem faz a petição. E toda vez que alguém faz existe um denunciante, um peticionante,
ele faz pedidos. O que se espera? Esse negócio eu não tinha visto ainda. Você virar, apresentar uma peça e virar para o juiz e falar assim, olha, aconteceu um problema aqui, vocês resolvam aí o que vocês vão fazer. Não. Um peticionante faz, olha, diante desse problema, nós queremos isso e aquilo, e faz as demandas na sua peça. E as demandas, geralmente, no mundo normal, elas seguem o que diz a lei. Então, assim, eu esperava que ele dissesse. Agora, eu entendo a posição na qual ele está. Foi uma boa jogada do Alexandre de Moraes de tê-lo colocado, como o Gerson disse, uma sinuca de bico. Porque, olha, o batom na cueca foi achado. A imprensa agora fica passando pano dizendo, não, o batom na cueca é normal, tem muita cueca com batom por aí, batom pode vir de outras coisas que não da boca de uma mulher, pode ter escorregado e caído o batom, é isso que a imprensa está fazendo. Mas o batom na cueca está aí. A invalidação das eleições é inevitável, desde que se siga a lei. Mas, se o que espera o Valdemar é que o TSE legisle e crie, tire da cartola uma solução política e não mais legal e jurídica para o problema que nós vivemos, eu não tenho dúvida de qual vai ser a solução que o TSE vai tirar. Ora, vocês têm dúvida do que o Alexandre de Moraes vai dizer? Vocês acham que o Alexandre de Moraes ou Lewandowski, ou quem quer que seja, vai decidir em favor do partido do Valdemar? Ora, que sandice é essa? Eu lamento, é ruim, eu volto a dizer, sim, é doloroso, vai ser custoso, mas assim como nós deveríamos ter refundado a República de forma correta em 85, nós tínhamos que ter fundado a República, nós temos que manter a República funcionando de forma correta agora, na forma da lei. Agora, pro Fernão, que estava muito curioso em relação, acha que talvez o teor das perguntas devesse ter sido outro, eu digo o seguinte, Fernão, as respostas aos questionamentos que você fez estão na própria emenda inicial do PL, tá? A emenda A inicial do PL. Eles dizem assim, vou ler para você, as urnas eletrônicas utilizadas no primeiro turno foram utilizadas também no segundo turno das eleições de 2022. E, de acordo com a equipe técnica do IVL, abre aspas, o log é o mesmo, o log é um só, o log começa no dia em que liga a urna e termina no dia que desliga a urna, na mesma petição, na mesma emenda inicial. Ele fala assim, parece óbvio, por outro lado, que se o resultado da verificação extraordinária realmente apontar as falhas demonstradas pelo IVL e confirmar a quebra de confiança dos dados extraídos nas urnas eletrônicas, haverá necessidade desse tribunal estender os efeitos práticos e jurídicos de eventual invalidação da apuração. Essa é a forma correta do jornalista trabalhar, Paulo. Você tem que mostrar qual é a lei, né, para confrontar o Alexandre de Moraes com a lei, né, de modo a que fique evidente que ele está fora da lei. Agora, você querer extrair o seu discurso da boca do Valdemar da Costa Neto, aí fica uma confusão, porque mistura tudo, entendeu? Esse é o ponto. Então, nós tínhamos que ter inquirido ele sobre essa questão. Esse ponto. O racional dele. Qual é a sacanagem que o Alexandre de Moraes está armando? Uma é dizer que você está escondendo essa parte, porque essa parte é a que interessa aos seus deputados que você foi eleito, e porque cada deputado vale não sei quanto que você vai ganhar do dinheiro. É isso, né, que já está aí. Então, esse ponto me parece crucial, se desculpe, né? E mais importante do que você querer encurralar o Valdemar Costa Neto para ele dizer, eu acho que tem que derrubar a eleição. Não é encurralar. Ele não é o juiz dele da história, ele é o... Não, mas eu queria entender o que ele quer, o que ele espera. Uma vez que você é um peticionante, a tua petição... espera tá na cara. Esse debate aqui, eu acho até interessante. Não está muito na cara para mim. Eu vou te dizer a verdade, Fernão. Não está muito na cara. Eu não sei se o Valdemar, e era o que eu gostaria de entender, é se ele está disposto a ir às últimas consequências do pedido que ele fez. Isso é que eu queria saber. Não é nem impor a minha tese, não. É saber se ele está disposto a ir às últimas consequências que vão implicar em ele perder a maior bancada do Brasil. Mas eu acho que só o fato dele ter apresentado essa petição sabendo de tudo isso
já é uma glória para o Brasil, entendeu? Quase um milagre para o Brasil ter acontecido isso. Quer dizer, você acha que ele não sabe que a implicação era essa? Me parece ele sabe. Que não. Agora, a impressão que eu tenho é que ele chegou na frente daquele senhor que estava sentado à esquerda dele, que é o técnico, que é um sujeito de altíssimo gabarito. Hoje eu consultei meia dúzia de pessoas que me deram a melhor ficha possível desse pessoal do ITA aí. Né? Sim, não há como achar um pelo neles. Né? E quem leu a petição que eles fizeram confirma isso. Né? É uma coisa de uma consistência absoluta, né? E de uma tranquilidade absoluta. Agora, o Valdemar Costa Neto jogaram essa bomba no colo dele e ele reagiu. Né? Mas parece que ele tá isso é um milagre no Brasil, eu acho. No Brasil de hoje já é um milagre. Agora, você querer falar para o cara que então faça o que as Forças Armadas não fizeram? Não. Eu queria entender a tese dele, Fernão, e me parece, eu fiquei com a impressão, e eu acho que essa discussão aqui é muito saudável, mas eu fiquei com a impressão, e é isso que eu queria extrair dele, se ele está disposto a ir às últimas consequências, porque o que me parece é que o que ele está tentando é um jeitinho, uma solução, para usar o termo que usaram para o meu avô, político-jurídica, onde você anula só as urnas que deram essas urnas, as 50 e poucos % das urnas, quase 60% das urnas, anula essas e mantém só as que deram vitória ao Bolsonaro. E aí dá a presidência ao Bolsonaro e mantém tudo como está. O que é um jeitinho. Me pareceu, isso que eu queria extrair, que é essa a intenção dele. Eu, pessoalmente, eu já acho que um cara que nem o Valdemar Costa Neto ter feito o que ele fez já foi um milagre. Agora, aí estamos de acordo.